Então, gente, tudo bem? Sou o professor Aloysio Medeiros. Estamos agora iniciando aqui uma gravação ao vivo para a disciplina Direito Processual do Trabalho para concurso para tribunais regionais de trabalho. Para você que gosta dessa disciplina, a gente vai estar falando os aspectos mais importantes que costumam cair em concurso e chamando a atenção, obviamente, como não poderíamos deixar de falar, da reforma trabalhista, os aspectos mais polêmicos, os aspectos que serão cobrados e os aspectos que você tem que ter o conhecimento para você fazer uma boa prova, ok? Então não tem como a gente deixar, né, porque já é uma legislação que está em vigor e não tem como, gostando ou não, a gente deixar de estar enfrentando os temas mais importantes dessa legislação, ok? Então, direito processual do trabalho, a gente começa agora aqui pela nossa querida Degrau Cultural. Olha só. Eu sou, então, o professor Aloysio Medeiros, essa é a disciplina, e a gente vai estar falando das alterações promovidas pela Lei 13.467, conhecida como a Reforma Administrativa. Eu já vou estar passando o conteúdo que foi alterado com a medida provisória 808, né, de 2017. O que aconteceu? A reforma entrou em vigor no dia 11 de novembro, né, de 2017, e 3 dias após foi editada, né, entrou em vigor uma medida provisória que já alterou vários artigos da reforma trabalhista. Tá? Então a gente vai ter o cuidado de estar abordando com a atual redação, ok? Então vamos lá. Observem como é polêmico esse tema. Olha só, não me recordo de um tema que de uma legislação que em tão pouco tempo, que ela entrou em vigor no finalzinho do ano passado. Aqui a gente tem um acompanhamento de quantas ações diretas de inconstitucionalidade já existem tramitando no Supremo Tribunal Federal contra essa legislação que vem sendo tão atacada, né, pelos mais diversos órgãos e sindicatos. Olha só. Nós temos a 5766, que eu vou me pautar mais, que é justamente pela Procuradoria-Geral da República, né? Temos a 5794 da Confederação dos Trabalhadores de Transporte, ou todas as outras, né, de confederações e federações de trabalhadores. Obviamente que essa, como regra, vai se insurgir contra o conteúdo da reforma quem foi mais afetado, no caso, os trabalhadores, certo? Porque foi uma legislação que foi ditada, né, pelo Poder Executivo, em que no Poder Legislativo foi extremamente apressada, de forma que o Senado praticamente não se manifestou, e aí veio uma medida provisória justamente para abrandar alguns efeitos, né, que foram extremamente atacados, né, quando, né, da edição da legislação, tá? E aí, enfim, pela pressa com que o governo se manifestou na aprovação, né, isso levou a vários segmentos da sociedade a estarem ajuizando, inclusive o próprio Procurador-Geral da República, né, a protocolar, né, ainda no ano passado, a ação direta de inconstitucionalidade 5766, que a gente vai estar apontando os principais dispositivos que, no entender da PGR, né, violam a Constituição da República, ok? Então vamos seguir. Aqui, como eu acabei de falar, o Procurador-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade com um pedido de liminar, né, foi distribuído para o ministro Barroso, e aí a gente aguarda, né, ele foi, obviamente, para se fazer o contraditório, foi citada a Advocacia Geral da União, né, o Congresso Nacional, para se manifestar, fazendo a defesa do ato atacado pelo Ministério Público, e aí a gente vai fazer alguns comentários pertinentes no contexto, né, da reforma trabalhista, ok? Então vamos seguir. Nós temos uma legislação que trata da assistência judiciária, né, na concessão da gratuidade de justiça, que foi tratada de forma diferente no bojo da reforma trabalhista. Tá? Como que se dá essa lei 1060 de 50, que costumava, inclusive, ser objeto, né, de pleitos no campo trabalhista? Olha só, o que vai abarcar, o que vai incluir, né, a assistência judiciária e a gratuidade de justiça? A pessoa que tem a gratuidade de justiça
pelo teor da Lei 1060 de 50, aquela pessoa que ganha até 2 salários mínimos, e aí poderá pleitear o quê? As seguintes isenções: taxas judiciárias, emolumentos, despesas com publicações, indenizações devidas às testemunhas, honorários advocatícios e dos peritos, esse que vai haver uma grande preocupação aqui no campo da reforma trabalhista, tá? E ainda, aqui a gente vai estar citando, né, certos dispositivos que foram o quê? Do CNJ, que são do Ministério Público, e aí como é que ficou a história justamente da gratuidade de justiça? Como era o sucumbente, quem perde a ação trabalhista, em razão da prerrogativa prevista em lei, não é obrigado a arcar com os custos do processo, honorários advocatícios, honorários periciais, pois há o benefício da justiça gratuita a esses trabalhadores que declarem não ter condições, tá? Como é que ficou na reforma? Diante da grande preocupação do poder público em inibir, em combater, em reduzir o número de demandas, passou a se exigir muito mais do trabalhador, gerando na classe trabalhadora um grande receio em ajuizar a ação. Tanto que, justamente nesse marco divisor, a partir do dia 11 de novembro, houve uma queda violenta na distribuição de ações trabalhistas. Em razão do quê? Justamente do grande ônus que foi imposto à parte que entra com a ação e possa vir, eventualmente, a sucumbir, a perder aquela demanda. E a gente já viu aí, nos veículos de comunicação, uma série de trabalhadores sendo condenados, inclusive por ações distribuídas antes da entrada em vigor dessa citada legislação. Tá? Então, como é que ficou? Quem perde o processo é obrigado a pagar honorários periciais e advocatícios de sucumbência. A parte derrotada, como se a parte derrotada tivesse que bancar um prêmio à parte vencedora. Tá? Então, o que a gente pode ainda destacar? Né? Algo que é muito simples, que eu já cansei de ver vários doutrinadores falando, não estou falando nenhuma novidade. Como é que ficou a questão dos honorários periciais? O sucumbente, em um pedido de perícia de insalubridade ou de periculosidade, vai ter que pagar o perito. Inclusive, pela redação dada na reforma, digamos que se o trabalhador ganhou 10 mil reais naquela ação, mas o pedido de perícia, o perito disse que ele não tinha razão, ou seja, ele foi sucumbente na perícia. E esse perito foi arbitrado honorários de 5 mil reais. Então, seria debitado do valor que eventualmente ganhou, né, os 5 mil lá dos 10 mil. Agora vamos imaginar se os honorários periciais foram de 3 mil reais e o cara ganhou 2, vai ficar com um saldo negativo aí. Coisa muito simples seria o quê? Fazer concurso para perito, né? Ou seja, o cara seria o quê? A União não estaria sendo, porque na verdade quem paga essa conta é a União. Quem pagava essa conta era a União. Agora demonstrou o legislador da reforma o quê? Uma grande preocupação com o reembolso. O reembolso, na verdade, visa muito mais inibir a pretensão do trabalhador, certo? Mas ficou o quê? Perdeu, amigo, vai pagar honorários advocatícios e vai pagar honorários periciais em um montante consistente, robusto. Inclusive, em outras ações, o cara perdeu aquela ação ali, ou ganhou 1.000 reais e os honorários periciais de 5 mil, se ele ganhar uma outra ação, vai lá, né, expedir do ofício pedindo o quê? Para resgatar. Então é uma preocupação muito maior o quê? Em ressarcir o perito do que o cara que está desempregado buscando uma verba de natureza alimentar. Tá? Então fica aí uma crítica que boa parte da doutrina já vem se debruçando, enfrentando e batendo nesse ponto aí, por muitos considerado, inclusive pelo PGR, inconstitucional, quando aponta que mesmo o beneficiário da gratuidade de justiça vai ter que pagar honorários. Ué, como assim? Na justiça comum, né, em que nós temos o quê? Não temos o hipossuficiente, né, trabalhista desempregado, o cara não é obrigado a pagar, mas na trabalhista é. Tá? Então é assim que ficou e que vem sendo questionado, como eu destaquei, por mais de 10 ações diretas de inconstitucionalidade, uma legislação que não chega a ter 2 meses em vigor. Ok? Seguindo, né, aqui também um slide do Ministério Público do Trabalho, né, apontando o seguinte, o que não te contaram, né, sobre a reforma?
o acesso à justiça será dificultado. Mesmo o beneficiário da justiça gratuita pagará honorários periciais caso perca a perícia, tá? Então observem o tratamento extremamente rigoroso, buscando o quê? Combater eventual pedido, porque está se sinalizando, alguns escritórios de advocacia estão até o quê? Assinando um contrato dizendo que vai bancar, né, eventual pedido e até mesmo a distribuição da ação, caso venha a perder, porque o empregado, o ex-empregado, o atual desempregado, está com medo de entrar com a ação. Até porque vários juízes do trabalho, de forma assodada, já saíram condenando empregados aí com a entrada em vigor da lei, mas tem que se observar o quê? Quando foi ajuizada a ação. Esse é o melhor entendimento que nós entendemos. Tá? Então, o 790B, no seu parágrafo 4º, ele destaca justamente isso. A responsabilidade dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão. Ainda essa é a parte que vem sendo combatida pelo Procurador-Geral da República. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Só no caso que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo crédito capaz de suportar essa despesa, ainda que em outro processo, é que a União responderá pelo encargo. O que ele está dizendo aqui? O cara entrou com a ação trabalhista. Nisso que ele entrou com a ação trabalhista, ele ganhou R$3.000. Os honorários foram de R$3.000 periciais, o empregado não vai levar nada. Ele foi sucumbente, ele não levou nada. Então ele está entrando com a ação para entregar tudo na mão do perito. É algo assim absurdo, né? Não tem o menor sentido. O que eu digo, por que não se faz concurso para perito no Brasil? Né? De forma que o trabalhador não tem que ficar bancando esses peritos. Né? Então é algo que não tem o menor sentido e afronta, né, o princípio do acesso à justiça nos termos, né, da ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público, né, pela Procuradoria-Geral da República. Tá? Então observe, se digamos que a perícia foi arbitrada em R$3.000 e o cara perdeu aquela ação, tá? Mas ele ganha uma outra ação, que ele já tinha entrado anos antes. Aí, ainda que em outro processo, né, o juiz vai mandar o quê? Subtrair daquele valor aquilo que era devido ao perito. Então, nós temos uma justiça, não é mais do trabalhador, é do perito, né? Porque esse é que vai ser o privilegiado, né, com a busca de recursos para reembolso do seu trabalho, sem querer diminuir, né, o trabalho do perito. O que eu digo, a solução é simples, é só abrir concurso para perito. Não tem que o trabalhador ficar bancando o perito, né? Aí, porque é uma pessoa que está desempregada e não tem condições de estar suportando um ônus dessa magnitude, até porque ele é beneficiário, como regra, da justiça gratuita. E a Lei 1060 de 50 preconiza exatamente isso, né? Que é isento do pagamento de honorários advocatícios e honorários periciais. Aí vem a reforma e diz, não é bem assim. Pô, como é que pode? E dizem que foi uma boa modernização da legislação, né? Então, seguindo, olha só o que diz a jurisprudência do TST, na súmula 463. Assistência judiciária gratuita, comprovação. E observem, essa legislação, ela já está em harmonia, né, com o que diz a reforma trabalhista. Olha só, 26/6/2017. Para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica, firmada pela parte ou advogado, munido de procuração. Já a pessoa jurídica, ela não basta a declaração, ela tem que demonstrar a cabal impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Desse julgado, dessa súmula do TST, a gente chega à conclusão de que ainda é suficiente a mera declaração, né, da gratuidade, da impossibilidade de estar pagando, certo? Mas, quando se trata de uma pessoa jurídica, de uma empresa, não basta a declaração, tem que provar a cabal impossibilidade, ok? Então, nós temos um tratamento diferenciado, como não poderia deixar de ser. Uma coisa é o empregado, diz que não tem condições, tudo bem. A outra coisa é uma empresa pedindo gratuidade de justiça, tá? Então, seguindo, como é que ficou com a reforma? É o trabalhador que vai ter que pagar esses gastos processuais,
tá? Os empregados vão pagar nas ações movidas. Essa norma, no entender do Ministério Público do Trabalho, um órgão que, sem sombra de dúvida, merece o nosso aplauso, principalmente no combate a essa legislação totalmente o quê? Focada em inibir os desempregados em estarem ajuizando ações. Tá? Então está dizendo aqui que viola a Constituição, que estabelece a gratuidade judiciária para quem comprova não ter recurso. Então, nesse ponto, o então Procurador-Geral da República, Janot, ele apontou como sendo inconstitucional. Ainda não contaram outro aspecto importante que deixou desassistido o trabalhador que contasse com mais de 12 meses na mesma empresa, o quê? Da sua assistência, da homologação da rescisão perante o sindicato, né? Ou perante o Ministério do Trabalho, a autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, você não vai ter mais essa assistência, tá? A pretexto de simplificar, na verdade, está desassistindo, prestando um desserviço ao leigo, ao trabalhador que não tem a mínima noção se aquela rescisão está sendo feita de acordo com a lei, se os seus direitos estão sendo assegurados ou não, tá? Então, a ideia, a pretexto de se modernizar, se está o quê? Precarizando, se está o quê? Colocando o trabalhador numa situação não apenas desconfortável, de não ter noção do que está acontecendo, mas de total insegurança a respeito do cumprimento, né, da observância dos seus direitos num momento tão importante que é a rescisão do contrato de trabalho, ok? Seguindo, ao implementar o contrato de trabalho autônomo, né, de forma contínua, exclusiva, né, permitindo o contrato intermitente, nós podemos o quê? Legalizar a pessoa a estar recebendo menos que o salário mínimo. Um aspecto que eu chamo a atenção ainda é o seguinte: o governo permite que o trabalhador intermitente, por exemplo, ou o trabalhador autônomo que preste serviço a mais de um local, né, ele vai estar recebendo em determinada empresa R$200, R$300, mas vai ter que recolher perante o quê? Perante o INSS a diferença para se alcançar o salário mínimo. Olha só, vamos imaginar num cálculo grosseiro aqui. Ele trabalhou para determinado local e ganhou R$200 naquele mês. Desses R$200, ele vai ter que recolher praticamente R$100 para o quê? Contribuição previdenciária de um salário mínimo perante o INSS. Resumindo, 50% do que ele ganhou ele vai ter que repassar ao INSS. O que isso vai representar? Ele não vai repassar aquilo ao INSS. E aí quem vai suportar também os efeitos dessa legislação trabalhista nova é a própria Previdência. Está se falando que a conta não fecha, e aí permite-se que o quê? O trabalhador vai suportar sozinho esse tipo de ônus, né? Não tem o menor sentido. Com isso se está precarizando a situação, está lançando o trabalhador na informalidade, sem a proteção do INSS e sem o salário mínimo, tá? Então, novamente, bate o Ministério Público do Trabalho que essa reforma coloca em risco, coloca em xeque o direito constitucional ao salário mínimo, ok? Seguindo. Então, aqui nós temos algumas partes da ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai estar trazendo aqui ao debate, tá? É seguinte o teor das normas impugnadas nesta lei. Que lei? A lei, né, da reforma trabalhista, 13.467, que alterou a CLT em quase 100 artigos, ok? E aí as alterações a gente vai estar discutindo aqui. Uma delas é essa responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, que vai ser do sucumbente. E essa parte final aqui que eu já destaquei, que viola a garantia do acesso à justiça. Com isso, o Procurador-Geral da República aponta a inconstitucionalidade por violar a garantia do acesso à justiça. Beleza? No parágrafo 4º, destaca ainda a lei que somente no caso em que o beneficiário não tenha condições, não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa,
ainda que em outro processo, a União responderá pelo artigo. Então, veja, a legislação deveria ser protetiva ao seu destinatário, o trabalhador. Mas, na verdade, ela está sendo, tem como destino a proteção o quê? Da União, dos cofres públicos, que só vai responder caso o trabalhador, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, e isso a reforma chama atenção, tem direito a ser beneficiário da justiça gratuita, aquela pessoa que ganhe até 40% do teto do regime geral de previdência, que hoje está em torno de R$ 5.531. Então, a pessoa que ganha até R$ 2.000, R$ 2.200 tem direito ao benefício da justiça gratuita, tá? E com isso, ainda assim, vai ter que suportar o quê? A despesa dos honorários periciais, ok? E ainda que ele venha a obter, né, digamos, créditos suficientes, estará com prioridade não o trabalhador desempregado, e sim o perito, ok? Seguindo, ao advogado, aqui são os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios também houve uma inovação, que era um tratamento completamente distinto e passou, né, criou-se expressamente a figura dos honorários advocatícios, que seriam arbitrados, né, e pagos pelo sucumbente entre 5% e 15% do valor da liquidação de sentença, tá? Ou do valor atualizado da causa, ok? Então, quem perder tem que pagar de 5% a 15% o advogado da outra parte, ok? E esse valor de 5% a 15% vai incidir sobre o quê? Sobre o valor da liquidação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade dessa avaliação, do valor atualizado da causa, ok? E observem, recapitulando aqui, ainda que em causa própria, isso aqui pode ser explorado pelo examinador, dizendo que só cabem honorários advocatícios quando a parte estiver assistida por um advogado. Ora, mas se o empregado for advogado, ele pode pedir, inclusive, né, e pedirá certamente, os honorários advocatícios, que ele não pode ser o quê? Obrigado a ter que contratar um advogado, ok? E ainda, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, olha só, a mesma redação, preocupando-se agora com os honorários advocatícios, né, em detrimento, em desfavor do trabalhador desempregado, tá? Então vamos lá, beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, as obrigações vão ficar sob condições suspensivas de exigibilidade, ou seja, vai ficar hibernando ali, olha só, aquele trabalhador, João da Silva, CTPS número tal, CPF tal, perdeu uma demanda, ou seja, foi sucumbente, tem que pagar honorários advocatícios a João Carlos, né? Esse crédito vai ficar hibernando por um período de 2 anos, tá? Ainda que, olha só, se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado dessa decisão, demonstrar que deixou de existir essa insuficiência, o cara vai ter que pagar, beleza? Então, novamente, a preocupação o quê? Com o advogado, a preocupação com o perito. Não há uma preocupação da reforma com o trabalhador, que é o destinatário, né, dos direitos trabalhistas, tá? E ainda, outro aspecto também que representou mais uma pancada no trabalhador. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas. Até aí tudo bem, já existia isso, desta consolidação. Aí agora inovou. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Olha só, mas justamente o direito do beneficiário da justiça gratuita, aquele cara, o pobre, o desempregado, é a isenção do pagamento de honorários, do pagamento de custas, que aqui o cara já está enfiando de novo, que mesmo essa pessoa vai ter que pagar isso, tá? Então, ainda que beneficiário, novamente, norma inconstitucional, conforme aponta, né, o Procurador-Geral da República. Salvo se ele comprovar no prazo de 15 dias que a sua ausência ocorreu por motivo justificável. O cara vai juntar ali um atestado, mesmo assim vai ficar dependendo da boa vontade do juiz, porque isso aqui é altamente subjetivo, né? O que é justificável, né? Agora o cara se atrasou 5 minutos, e o juiz já falou, não, já comecei a audiência. O cara ausentou-se
Ah, não, mas eu estou desempregado, eu sou beneficiário. Amigo, você vai ser condenado ao pagamento, tá, de custas. E o pior, só vai poder entrar com outra ação após o pagamento das custas que ele foi condenado. Ainda, esses dispositivos apontados apresentam, né, essa inconstitucionalidade material, pois impõem restrições inconstitucionais à garantia da gratuidade de justiça que comprovem a insuficiência de recursos. E aqui os dispositivos da Constituição Federal, ok? Seguindo então, a reforma trabalhista, com a reforma trabalhista houve uma ampla o quê? Desregulamentação da proteção social do trabalho. Foram inseridos 96 artigos na CLT, alterando, né, uma série de normas trabalhistas, em regra, em desfavor do trabalhador. O propósito desregulamentador é declarado e objetivo de reduzir o número de demandas. É aquilo, porque o trabalhador vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar o perito, vai ter que pagar a união, o cara não vai entrar com a ação. Esse é escancaradamente o objetivo, reduzir o número de demandas, como você já vem observando, tá, perante a Justiça do Trabalho. E essa legislação avançou sobre as garantias processuais, violando o direito fundamental dos trabalhadores pobres à gratuidade de justiça, conforme reza, né, essas normas que a gente acabou de ler para os senhores. E ainda, autorizar o uso dos créditos auferidos em qualquer processo. O cara vai ganhar um processo e vai ter que entregar aquele dinheiro para o advogado do outro ou para o perito, que o juiz é amigo, né? Então, observem aqui, né, o total despropósito, o total desserviço prestado pela reforma, ok? Mesma inconstitucionalidade ocorreu com o parágrafo 2º do 844, que a gente acabou de ler. Ou seja, olha aqui, esse dispositivo que trata da ausência do reclamante. Vai ter que pagar, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, tá? Então, a gente observa aqui o quê? Total de serviço prestado pela reforma trabalhista nesse aspecto, ainda que beneficiário da justiça gratuita, tá? E ainda, condiciona o ajuizamento de nova demanda ao pagamento das custas devidas no processo anterior. O cara faltou, o juiz entendeu que ele não justificou a sua ausência, condenou em custas de R$1.000. Como que esse cara desempregado vai poder entrar com uma outra ação enquanto ele não pagar os R$1.000 de custas que ele foi condenado no processo anterior? Ou que ele não pagou ainda lá o perito ou o advogado da outra parte, né? E aqui é o parágrafo 3º, que justamente retrata essa situação que a gente está debatendo. Ou seja, o pagamento das custas é condição para a propositura de nova demanda. Quer entrar com a ação? Beleza, só que você tem que pagar primeiro, ok? E ainda, a Constituição consagra amplo acesso à jurisdição, de que tratam esses direitos da inafastabilidade da jurisdição e assistência judiciária integral aos necessitados. Tá? E na contramão desses movimentos é que surge essa, né, reforma trabalhista com uma série de normas impugnadas em mais de 10 ações diretas de inconstitucionalidade, impondo pagamento de custas, pagamento de honorários periciais, honorários advocatícios, mesmo pelo beneficiário da justiça gratuita, ok? Créditos, né, a serem subtraídos em um processo, créditos esses de natureza alimentar, em prejuízo do próprio trabalhador e da sua família, tá? E ainda, novidades, né, que foram criadas com a reforma, é a questão do preposto. Nós tínhamos uma súmula que agora está prejudicada, né, pela nova redação, em que o preposto tinha que ser empregado. Parece que o legislador da reforma, né, os representantes palacianos se debruçaram sobre a jurisprudência do Supremo e fizeram o seguinte: tem que ser preposto? Ah, não tem que ser preposto. Ah, isso aqui gera arquivamento? Não gera arquivamento. Gera revelia? Não vai gerar revelia. Ou seja, os advogados trabalhistas palacianos, né, e congressistas justamente se debruçaram sobre a jurisprudência do TST e pensaram o que mais que a gente pode fazer agora para fortalecer a classe empresária em desfavor do trabalhador, tá? Então, um exemplo aqui a gente cita, a questão do preposto. O que você tem que colocar na tua prova? O preposto não precisa mais ser empregado, tá?
Homologação da rescisão. Antes tinha que ser no Ministério do Trabalho, né, perante um auditor ou perante o respectivo sindicato. Como é que ficou? Não precisa mais. Isso aqui é para proteger? É para modernizar? Claro que não. Tá? Quitação anual do contrato de trabalho. Nunca houve essa previsão. E a ideia é o quê? O empregador vai, né, convocar o empregado anualmente para poder o quê? Tirar o dele da reta, né? Ou seja, informando o seguinte, olha só, já está quitado aqui, amigo, vamos assinar um termo de quitação anual. Objetivo flagrantemente o quê? Focado na isenção do trabalhador de vir a ser chamado posteriormente em uma demanda trabalhista, tá? Negociação coletiva, dispensa coletiva. É aplicada a jurisprudência tratando de forma desigual os empregados numa dispensa coletiva. Havia necessidade de se dar, né, essa dispensa mediante o crivo do sindicato, né, mediante uma negociação coletiva prevendo o quê? Algumas vantagens para aquela classe trabalhadora, como, por exemplo, uma suspensão do contrato para que eles pudessem, eventualmente, fazer alguma capacitação, enfim, a redução da jornada, qualquer prerrogativa que viesse a dar um alento, né, a dar uma ajuda aos trabalhadores. E agora, a igualdade na rescisão do contrato, ou seja a rescisão individual, plurima ou coletiva, não há mais a necessidade de negociação coletiva. Pode mandar embora, demissão em massa, está tudo certo. Ok? E ainda, né, aquilo que a gente está destacando aqui, apenas o princípio da norma mais favorável. O acordo ou convenção coletiva, ela tem que surgir visando proporcionar ao trabalhador uma situação mais vantajosa da que ele já possui, até porque os direitos trabalhistas são indisponíveis. Ora, se eles são indisponíveis, eu não posso abrir mão. Agora, como é que ficou? As convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a lei. Houve uma alteração no artigo 620 da CLT, cuja redação dispõe o seguinte, que o acordo coletivo sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva. Ora, e o princípio da norma mais favorável? Foi para o brejo, foi para o ralo. Por quê? Nós poderíamos ter na Constituição, nós temos na Constituição, por exemplo, adicional de hora extra de 50%. Aí vinha um acordo coletivo, né? Aliás, uma convenção coletiva prevendo o quê? Que seria de 100%. Está valendo, o princípio da norma mais favorável. Aí vem um acordo coletivo menos vantajoso, dizendo que o adicional de hora extra será de 60%. Qual que está valendo? O acordo coletivo. Ué, mas não é mais vantajoso? Inclusive pode ser até pior do que a lei? Sim, pode ser. Então, aonde que isso é modernização? Isso é precarização, tá? Então, os patamares alcançados não necessariamente serão mais vantajosos. Pelo contrário, a gente observa o quê? Está se facilitando para que um acordo seja mais desvantajoso do que uma convenção, mais desvantajoso do que a própria lei. O legislado, né, o acordado prevalece sobre o legislado, algo que nunca houve, um verdadeiro retrocesso. Tá? Seguindo, o que mais que mudou? Hora em itinere. Está lá no artigo 58 da CLT, que é aquele percurso de deslocamento para os locais de difícil acesso, onde não haja transporte público, deveria ser computado na jornada, certo? Como é que ficou? Simplesmente revogado. Ou seja, de forma bem simples, o legislador pegou e subtraiu, né, esse direito que foi sedimentando com a própria jurisprudência trabalhista. Tá? Vale destacar ainda que o artigo 8º, né, foi alterado de forma a pretensão do legislador é subtrair da Justiça do Trabalho a prerrogativa de criar direitos não previstos em lei. A súmula 443 do TST diz o seguinte, ora, o trabalhador portador do vírus da AIDS ou que tem uma doença grave, presume-se discriminatória a sua dispensa, certo? Então essa súmula 443 está prejudicada pela nova redação do artigo 8º, que diz que não poderão os tribunais do trabalho criar direitos não previstos em lei. Tá? Isso é a modernização. Mas vamos lá. Aqui, então, mais um efeito nocivo, que é a subtração da chamada
ora in itinere, ok? Seguindo, o que mudou ainda? O legislado e o negociado, aquilo que a gente já falou. É possível negociar vários, né, direitos trabalhistas, inclusive eles irão prevalecer sobre a lei em vários momentos, em vários aspectos. Tá? Ainda, questão da terceirização, a terceirização inclusive sobre a atividade fim. O que isso significa? Nós tínhamos a jurisprudência do TST que apontava a terceirização não pode ocorrer sobre a atividade fim. O que isso significa? Em uma escola eu posso contratar um vigia, eu posso contratar o pessoal da limpeza, mas eu não posso contratar de forma terceirizada, através de uma empresa interposta, professor, porque o professor é a atividade fim daquela escola. A terceirização, de acordo com o DIEESE, representa o quê? 80% das mortes, né, em acidentes de trabalho são de empregados terceirizados. Os terceirizados ganham 25% a menos do que o trabalhador efetivo. Né? Ainda o trabalhador terceirizado trabalha por semana 3 horas a mais do que o trabalhador contratado diretamente. Então, a quem que interessa a terceirização? Aos empresários, que vão precarizar as relações de trabalho, pagando menos e ganhando diretamente do tomador de serviço, pagando o mínimo possível ao trabalhador e expondo ele a riscos. E aquela história, essas empresas terceirizadas, várias delas são fraudulentas, que são de propriedade, eventualmente, até do próprio dono daquela empresa. Mas, seguindo, o que aconteceu? Permitiu-se a atividade fim, a terceirização sobre a atividade fim, só que se estipulou, inclusive, um prazo, uma quarentena, anota aí no teu caderno, de 18 meses, que impede que a empresa demita o trabalhador e o recontrate como terceirizado. Tá? Então, eu posso até contratar na atividade fim, né, para a minha própria empresa, mas eu tenho que esperar 18 meses, ok? Seguindo, olha lá aquilo que eu falei a respeito do artigo 8º. Os sindicatos podem firmar convenções de acordo coletivos, reduzindo direitos previstos em lei. Se os instrumentos estiverem formalmente válidos, a Justiça não pode impedir tal redução. O objetivo é nitidamente o quê? Subtração de direitos trabalhistas. E ainda o artigo 8º, parágrafo 3º, no exame da convenção ou acordo coletivo, vai analisar exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio e garantindo assim a autonomia da vontade. Você tem que ter muito medo quando se fala em autonomia da vontade, quando as partes são desiguais. Né? O que você vai... você vai negociar o que com o teu empregador? Fala, amigo, não entra nessa não que eu te mando embora. Né? Como é que a gente fala em autonomia da vontade entre partes desiguais? Não há paridade de armas, não há autonomia da vontade. Né? E ainda, entre outras novidades introduzidas no campo do direito processual do trabalho, ocorreu o quê? A criação de forma expressa no artigo 11A da prescrição intercorrente. Tá? Ou seja, um processo está parado há mais de 2 anos, já está em execução, transitou em julgado, não deu andamento, ocorre o quê? Vai morrer aquilo ali. E os prazos processuais foram criados em dias úteis. Tá? Preposto, como eu já destaquei, não precisa mais ser empregado. Tá? Esses são alguns aspectos muito importantes que a gente está chamando a atenção aqui. Tá? Honorários periciais, comentamos, advocatício, responsabilidade de dano processual, ou também chamado de dano extrapatrimonial, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa à testemunha que faltar com a verdade. Tá? Exceção da competência, a gente sempre remete aos senhores a leitura desses artigos, obviamente, né, você pode retirar isso do site Planalto, tá, com a redação atualizada, inclusive com a medida provisória 808. Tá? Então, aqui estão alguns aspectos, né? Fica a dica, você dá uma pausa aí, anota principalmente aqui esse campo à sua direita, como é que ficou após a edição da medida provisória, tá? Essa jornada 12/36, olha só, o que vai cair na tua prova? 12/36, regra, tem que ser por acordo, tá? Antes da medida provisória, podia ser acordo individual ou coletivo. Agora, tem que ser acordo coletivo, mas a brecha ficou para a galera da saúde. Então, o setor da saúde pode ser feito por acordo individual a jornada 12/36. Quarentena,
criada, né, com o advento da medida provisória até o ano de 2020. Depois está liberado. Detalhe que a gente está em 2018, né? Ou seja, a partir de 2020, o cara pode demitir e contratar a galera como terceirizada, inclusive na atividade fim, inclusive na atividade intermitente, tá? A multa, né, contra o descumprimento do trabalho, né, da convocação do trabalho intermitente, foi cancelada, né, vai ser arbitrada entre as próprias partes. Antes, a própria reforma já previa uma multa de 50%. E agora, com a medida provisória, essa multa será arbitrada entre as partes, tá? Férias, o trabalhador tem direito a um mês a cada 12 meses, de um mês a cada 12 meses. Agora, esse fracionamento é de até 3 períodos, tá? Um não inferior a 14 e outros 2 não inferiores a 5. E foi revogada a prerrogativa que tinha os menores de 18 e maiores de 50 da impossibilidade de se fracionar, ou seja, menor de 18 e maior de 50 tinha que gozar os 30 dias direto. Agora, eles também poderão ter o seu fracionamento. Tem que admitir, tem que concordar, né? Ou seja, a parte deverá o quê? Estar de acordo. Agora é claro que o empregador vai chegar com um papelzinho só para ele assinar. Assina isso aqui. Isso é o quê? É que você vai cumprir em 3 vezes. O cara, mas tem? Tem. E o cara vai acabar assinando, senão vai ser mandado embora. Aqui, quanto ao dano moral, estava relacionado ao salário do ofendido. Passou a ser o quê? Teto do INSS, tá? De 30 a 50 vezes o teto do INSS. Ainda, não integra ajuda de custo, alguns aspectos do direito do trabalho, tá? Ou seja, ajuda de custo autônomo, a questão da gestante mudou, né? Ou seja, ele simplesmente permitiu, na medida provisória, que elas fossem afastadas, mas podem continuar em local com insalubridade, no grau médio ou mínimo, se houver autorização do médico, tá? Então, os aspectos processuais importantes na legislação, nós temos o parágrafo 1º, que continua sendo o direito comum fonte subsidiária do direito do trabalho, e ainda, aquilo que a gente chamou a atenção já, de que não poderá o quê? A Justiça do Trabalho, o TST ou os TRTs, restringir direitos. Isso aqui é só para, né, iniciar o que ele realmente pretendia, que era o quê? Vedou a criação de direitos, de obrigações patronais sem previsão em lei. Aquele exemplo que eu falei da súmula 443, né, que criou uma espécie de estabilidade, ou seja, presume-se discriminatória a dispensa do empregado portador do vírus da AIDS. Não há previsão em lei, mas a jurisprudência, por uma questão humanitária, né, é que editou essa súmula. Agora entra em conflito com a norma expressa da CLT, né? Ou seja, fica prejudicada a súmula. E ainda, a questão que fez o quê? No exame da convenção ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade com os elementos essenciais, ou seja, busca-se a intervenção mínima, né, da autonomia da vontade, ou seja, a jurisprudência, os tribunais do trabalho, né, o poder normativo novamente é colocado em xeque por lei, algo que entendo flagrantemente inconstitucional, tá? Ainda aqui, novamente, para proteger o quem? O sócio retirante, tá? Qual é a ideia? Ele vai responder subsidiariamente. Primeiro vai executar o patrimônio da empresa, se não tiver patrimônio suficiente, a gente vai em cima do sócio. E ainda, a ordem de preferência é essa aqui que está no 10A. Primeiro a empresa, depois os sócios atuais, e se ainda estiver faltando dinheiro, aí a gente vai no sócio retirante, tá? E mesmo assim, período de 2 anos. Isso aí deve cair na tua prova, ok? Regra é a responsabilidade subsidiária. Essa responsabilidade subsidiária pode se tornar solidária se houver comprovada fraude, ok? Então, aspecto aí também importante. Regra, responsabilidade subsidiária. Se houver comprovada a fraude, essa responsabilidade será solidária. E ainda, artigo 11A, a questão da prescrição, né, mantida aí com as respectivas revogações daquilo que é incompatível, e ainda as prestações envolvendo a questão da prescrição total, exceto quanto a parcela que esteja assegurada por preceito previsto em lei. Tá? Então, tratando-se de prestações sucessivas decorrentes de alteração de cumprimento pactuado, a prescrição será total.
A interrupção da prescrição ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente. Ainda que venha a ser extinta sem solução de mérito, produz efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Tá? Então, normas de natureza envolvendo prescrição do direito de ação, ou seja, o trabalhador tem um prazo de 2 anos após a extinção do contrato para entrar com a ação trabalhista. Mas se ele já tiver entrado com a ação e essa ação for julgada extinta, apenas em relação àqueles pedidos idênticos poderá, o quê? Que ocorre a suspensão da prescrição quando do ajuizamento da reclamação. Ocorre a prescrição intercorrente, aqui novidade, né, no campo do direito processual, que é aquilo que eu falei. O processo ficou parado mesmo após o trânsito em julgado, na execução, por exemplo, ocorrerá a prescrição do direito de ação. O prazo, é só a gente seguir o prazo normal da prescrição da ação trabalhista em geral, que é de 2 anos. 2 anos após o quê? O último ato, né, que movimentou o processo, né, esse vai ser fulminado pela prescrição intercorrente. A fluência do prazo prescricional intercorrente se inicia quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução, ou seja, o juiz tem que dar um start. Olha só, vai prescrever isso aí. Aí o cara acorda, o advogado acorda para tentar pedir, porque às vezes o réu desapareceu, a empresa fechou, então o cara tem que pedir a desconsideração da pessoa jurídica para afetar o quê? Os bens dos sócios, mas ele tem que fazer o processo andar, ok? E ainda, essa declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Ou seja, quem que vai poder ter interesse em pedir? O réu, né? O réu pede ao juiz que ele declare. O processo está parado ali há 3, 4, 5 anos. Então, o próprio réu poderá provocar o juiz ou o próprio juiz de ofício, né, chega à conclusão, peraí, esse processo aqui está parado há muito tempo, e vai declarar o que? Diante da falta de interesse, né, da parte, a prescrição intercorrente. Ok? Os prazos estabelecidos serão a novidade também, com a reforma trabalhista, os prazos serem contados em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Essa questão também aqui caiu o concurso TRT, TST no ano de 2017. Fica ligado nisso aí. Novidade está sendo cobrado. E ainda, os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário, quando o juiz entender necessário, em virtude de força maior comprovada. Tá? Seguindo, ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, alteração do ônus da prova, né? Adequando às necessidades do conflito, conferindo maior efetividade à tutela do direito. Várias normas foram incorporadas, o quê? Lá do Código de Processo Civil, foram importadas diretamente, que a gente vai estar vendo aqui. Ainda, nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos, as ações e procedimentos da competência e demais demandas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, tá? Não é as ações comuns da Justiça Estadual, as ações em que não houver vara do trabalho, aí o juiz de direito, obviamente, vai atuar com recurso ao TRT, como a gente já destacou. Mas, como que vai funcionar? Da mesma forma que no campo trabalhista, com as mesmas regras, tá? Vai ser de 2%, no mínimo R$ 10,64 e no máximo, isso aqui houve uma alteração, né, com a inserção desse limite máximo dos benefícios 4 vezes, né, os 5.531. É o teto da cobrança, né, das custas. Ok? E ainda, parágrafo 3º, né, a questão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, que a gente já destacou, é um direito que o juiz pode reconhecer de ofício, mesmo que não haja o pedido, da parte ter a gratuidade de justiça. Tá? E vai receber o quê? 40% do teto. 40% de 5.531 tem direito a isso. Tá? E aí vai estar isento, né, como regra das custas e honorários. Só que, com a letra da reforma, busca, inclusive, esse ressarcimento por parte da União. Esse benefício será concedido à parte que comprovar. Olha a nova redação. Redação anterior, declarar. Aqui está dizendo o quê? Comprovar. Logo, na legislação trabalhista, torna-se muito mais dificultosa a concessão do que na justiça comum. Algo também que vem sendo questionado pelo Procurador-Geral da República na ação direta de inconstitucionalidade 5766. Tá?
a responsabilidade pelo pagamento dos honorários é do sucumbente, ainda que, olha só, a parte final também está na ação direta de inconstitucionalidade. Se é beneficiário da justiça gratuita, não tem que pagar perícia nenhuma, tá? E ainda, ao fixar o valor dos honorários, deve respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ok? No ano passado estava algo em torno aí de R$1.000 para o beneficiário da justiça gratuita, tá? Seriam concedidos, e ainda a legislação proibiu a determinação da antecipação dos honorários. O juiz pode deferir o parcelamento, tá? Mas olha, não pode exigir o adiantamento. Então, o que eu penso que o examinador poderá mesclar essas situações? Dizendo que o juiz não poderá deferir o parcelamento, mas poderá deferir a antecipação. A antecipação dos valores da perícia ela é vedada, é proibido, é ilegal. O juiz não pode determinar, ó, paga aí. Negativo, só vai pagar ao final. Tá? Agora, o fracionamento, o parcelamento, né, que diz o parágrafo 2º, é permitido, pode ser deferido, ou seja, a parte vai pedir e o juiz vai conceder. Tá? E ainda, somente se ele não obtiver crédito capaz de suportar, ainda que em outro processo, que a União responderá pelo encargo, como eu disse, prestigiando em excesso a União Federal em detrimento do trabalhador. Tá? Aqui os honorários advocatícios, como eu já destaquei, de 5% a 15% sobre o valor da liquidação de sentença ou o valor atualizado da causa. Tá? Os honorários também são devidos naquelas ações movidas contra o poder público, União, Estado, município, Distrito Federal, autarquias, fundações, certo? Sempre que a parte estiver assistida por um advogado ou substituída pelo sindicato da sua categoria. Tá? E os honorários, ao serem arbitrados de 5% a 15% pelo juiz, vão levar em conta essas características aqui. Tá? E ainda, na hipótese da procedência parcial, o juiz arbitrará os honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. A sucumbência recíproca, o juiz vai fazer o quê? Digamos que eu pedi, o autor, o empregado pediu 10 mil de dano moral, né, e perdeu isso aí. Ele vai sucumbir nessa pretensão. E aí ele ganhou lá uma mixaria de hora extra e aviso prévio e coisa e tal. Né? Então, na verdade, isso aqui o juiz do trabalho tem que ter muita cautela, porque isso poderá acabar gerando o quê? O empregado entra com a ação, ele vai ter que ser mais criterioso na hora de estar pedindo, mas isso não pode impedir o direito de ação dele. Tá? Então, os honorários de sucumbência, quando houver sucumbência recíproca, o julgador deverá o quê? Exercer o princípio da proteção ao trabalhador, certo? De forma a não inviabilizar o direito de ação através, né, dessa chamada sucumbência recíproca. E ainda, vencido o beneficiário, desde que não tenha obtido em juízo, aquela história, né? Vamos buscar dinheiro para pagar o advogado. Inclusive, se o cara ganhar em outra ação, por 2 anos ele poderá vir a ser cobrado, se ele ganhar alguma outra ação, tá? Passados esse prazo, vai se extinguir, né, essas obrigações do beneficiário. Tá? São devidos honorários de sucumbência na reconvenção também, um aspecto que pode vir a cair numa provinha objetiva, ok? E ainda, de ofício a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar a multa de 1% a 10%, a indenizar a parte pelos prejuízos que sofreu e arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. Grande preocupação aí em inibir, né, a litigância de má-fé, algo que realmente é razoável, ok? Então, dessa multa ainda, nós tivemos o quê? A condenação na proporção do respectivo interesse da causa ou a solidariedade das partes que vierem a lesar, né, uma determinada pessoa em uma ação judicial. Tá? Olha só, ainda diante do valor da causa irrisório, tá, é possível que o juiz multiplique, né, até 2 vezes o limite o tempo todo, né? A reforma tem como característica usar como parâmetro o quê? O teto, né, do regime geral de previdência, o citado R$ 5.531, tá? Pode ser aplicado aqui na questão da multa. Tá? E ainda o valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos.
ok? Aplicando-se essa multa, a testemunha que intencionalmente, olha só, aplicação da multa, né, da litigância de má-fé, a testemunha que alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Tá? Então, o juiz poderá, novidade também na reforma trabalhista, fazer o quê? Está fazendo essa alteração fazendo a aplicação de uma multa àquela testemunha que, além de estar cometendo o crime, né, está prejudicando a uma das partes no processo. Ok? Ainda a questão da exceção de incompetência, que a gente recomenda a leitura do artigo 800, tá, da CLT, e ainda não será realizada, será suspenso o processo, não vai ser feita audiência, até que se resolva a questão envolvendo o fato da competência territorial da CLT, tá, lá no 843 do citado diploma. E os autos serão remetidos ao juiz, que vai intimar o reclamante e os eventuais litisconsortes, que são o quê? A pluralidade de partes. O autor entra com ação contra 2, 3 empregadores. Tá? Então, no prazo de 5 dias, irão se manifestar a respeito dessa exceção de incompetência. Tá? Haverá produção de prova e oitiva de testemunhas. Tá? E aí o juiz vai decidir. Tá? Decidida a exceção, o processo retomará seu curso normalmente. Tá? Então, artigo 800, a gente recomenda a leitura também. A questão do ônus da prova também foi o quê? Recortou e colou o legislador da reforma lá, o disposto no Código de Processo Civil, ok? Então, a gente recomenda a leitura. A questão quanto ao fato, o 818 da CLT é o ônus da prova incumbe a quem alega. Agora, nós tivemos o quê? Uma reprodução literal do dispositivo previsto no Código de Processo Civil. E ainda, diante da excessiva dificuldade, a questão da inversão do ônus da prova. O juiz poderá atribuir de modo diverso, desde que faça de forma fundamentada. Então, a prerrogativa prevista lá no direito processual civil foi importada para o direito processual do trabalho, de forma a garantir, de forma expressa na legislação trabalhista, a prerrogativa ao juiz da inversão do ônus da prova, ok? Essa decisão deve ser proferida antes da abertura da instrução e tem que haver a provocação, né? Tem que haver o requerimento da parte. E isso pode implicar o adiamento da audiência e possibilitará a prova dos fatos por qualquer meio de prova em direito admitido. E ainda, essa decisão referida no parágrafo 1º não pode gerar uma situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então, aquilo que a gente está dizendo é justamente para relativizar esse efeito, é que se permite ao juiz o que é a inversão do ônus da prova. Tá? 840, parágrafo 1º. Sendo escrita a reclamação, deve conter a designação do juízo. Aqui nós temos o quê? Os requisitos da petição inicial, que devem ser o quê? Obviamente, diante do chamado jus postulante, ou seja, a prerrogativa da parte poder pedir diretamente ao juiz e acompanhar a reclamação até o final, é que não deve ser visto com rigor extremo no processo do trabalho, particularmente se não estiver assistida a parte por um advogado. Então, aqui nós temos o contorno dado pela demanda, principalmente quando subscrita por um advogado, ok? E ainda a reclamação verbal será reduzida a termo em 2 vias datadas, ou seja, formalidades, né, incorporadas, né, importadas lá do Código de Processo Civil. E esses pedidos que não atendam a esses dispostos serão julgados extintos sem resolução de mérito. O que está acontecendo? Infelizmente, vários juízes estão aplicando essas normas, inclusive o quê? Há processos distribuídos antes do dia 10 de novembro, de forma totalmente equivocada. Essas regras, esses requisitos, obviamente, eles irão ser aplicados a partir do dia 11 de novembro. Tá? Inclusive, devem ser temperados pelo juiz de forma o quê? Quando não houver a presença de um advogado subscrevendo a petição inicial, devem ser
permitida, né, não deve ser visto com rigor tamanho diante da existência do chamado jus postulante. Eu não posso ter um excesso, né, um excesso de rigor, de um formalismo diante da parte que pode estar desassistida de um advogado, ok? E ainda no parágrafo 3º, oferecida a contestação, o reclamante não poderá desistir da ação. Aqui é um ônus, né, novo que foi imposto sempre, né, para variar ao reclamante. Tá? O preposto não precisa ser empregado, aquela norma que a gente já chamou a atenção aqui, né, das sanções que estão previstas, né, hospedadas ali no 843. Ocorrendo motivo relevante, o juiz pode suspender o julgamento, designar nova audiência, também sem maiores importâncias práticas, isso aí, que já havia essa prerrogativa para o juiz. Aqui, aquela norma que a gente disse que vem sendo, inclusive, combatida pelo Procurador-Geral da República, que haveria uma suposta inconstitucionalidade, a ausência do reclamante, condenado será ao pagamento das custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se ele comprovar, pode cair aí na sua prova o prazo de 15 dias, né? Tem o prazo de 15 dias para estar comprovando o que o levou a se ausentar. Vai tentar convencer o juiz a não aplicar essa condenação, né, esse arquivamento do processo e a sua respectiva condenação ao pagamento de custas, ok? E ainda, o pagamento de custas é a condição para a propositura de nova demanda. Aquilo que a gente chamou a atenção também vem sendo combatida essa norma por ser inconstitucional, no entender do Procurador-Geral da República. Aqui está se dificultando ao máximo o quê? A vida do trabalhador desempregado que, para ele entrar com uma outra ação, se ele foi condenado em custas em outro processo, ele vai ter que pagar aquilo lá. Tá? Norma que não encontra um paralelo em relação ao empregador. E ainda a aplicação, né, de normas previstas no CPC, né, que foram o quê? Importadas para a CLT, garantindo o quê? Dificultando a aplicação da revelia, porque tinha juiz que simplesmente não aplicava essas normas do Código de Processo Civil, dizendo que havia norma expressa na CLT. E o 769 diz que só haverá aplicação dessas normas se não houver o quê? Norma expressa na CLT. Tá? Mas o fato é que agora nós temos na CLT aquelas normas incorporadas do CPC que prevê que se houver mais de um reclamado, mais de um réu, e um deles contestar a ação, não há de se aplicar a revelia. Então eu processei a empresa A, B e C, só veio a empresa C e contestou, não há de se falar na revelia. Litígio versa sobre direitos indisponíveis. Se é um direito indisponível, é aquela história. Então eu estou pedindo algo, estou pedindo, por exemplo, condenação a um pedido de perícia. O pedido de perícia vai ter que ser produzida a prova, porque a própria lei determina a necessidade daquela instrução, na instrução haver o quê? A determinação de prova pericial. Tá? Então esses aspectos aí, mera reprodução dos dispositivos previstos no Código de Processo Civil. Ainda que ausente o reclamado, olha só, aqui está mitigando, está dificultando a aplicação da revelia. Tá? Então, o que acontecia antes da reforma? Veio o advogado sozinho, não veio o preposto, revelia. Agora, o juiz vai ter que aceitar a contestação e os documentos apresentados. Então, 2 pesos e 2 medidas. Paridade de armas não existe. O empregado, se não for, tem que pagar em custas. Tem que pagar custas e, se não pagar, não pode nem entrar com outra ação. O empregador, se não for, o advogado está lá e resolve a parada. Tá? O advogado está lá e vai apresentar a contestação e vai apresentar os documentos, enfim, o processo vai seguir normalmente. Então, aqui, o princípio da isonomia foi para o brejo. Tá? E ainda a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até a audiência. Então, até o dia da audiência, nos processos eletrônicos, a parte poderá estar apresentando a sua defesa, ou seja, a parte ré, né? Ou seja, a contestação, ok? Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Aqui tornou expresso que é norma prevista lá no Código de Processo Civil. Tá? É algo que os juízes já faziam
agora eles têm previsão na própria CLT para evitar eventual discussão. O que que isso significa? Eu vou desconsiderar a pessoa jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, né? O empregado ganhou uma ação e aquela pessoa jurídica não existe mais, virou fumaça, mas eu sei o nome e endereço dos sócios. Então vamos tentar, em razão do caráter alimentar, alcançar bens, né, para satisfazer aquele credor, né, de uma ação trabalhista. Tá? E ainda aqui da decisão interlocutória que é acolher ou rejeitar o incidente, e aqui alguns aspectos que falam que na fase de conhecimento, na fase de cognição, não cabe recurso imediato. Óbvio, o princípio que as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho só serão executadas, só serão combatidas quando houver a interposição de um recurso. E ainda, na fase de execução, cabe agravo de petição. Também cai muito essa questão envolvendo direito processual do trabalho nos recursos, perguntar o que é o agravo de petição. É o recurso que cabe na fase da execução, independentemente da garantia do juízo. Tá? Então eu posso interpor o agravo de petição sem eu ter que bancar, sem eu ter que pagar, fazer o depósito recursal. E ainda cabe agravo interno se a decisão for proferida, o quê? Pelo relator em um incidente instaurado originalmente no tribunal. Ok? Essa instauração do incidente vai suspender o processo sem prejuízo da concessão da tutela de urgência, ou seja, uma liminar, né, de que trata o 301 do Código de Processo Civil. E ainda, um aspecto que mostra, né, o princípio da simplicidade, do informalismo, os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo. O último concurso da RT do Rio cobrou exatamente isso, perguntando quais são os efeitos dos recursos no processo de trabalho. Efeito meramente devolutivo. Simples petição significa o quê? Pelo informalismo, pela simplicidade. A parte pode até o TRT ir desassistida, é facultada a presença do advogado. Tá? E ainda, esse efeito será devolutivo, salvo as exceções previstas no título, permitida a execução provisória até a penhora, ou seja, eu penhorei o bem, aí é aquela história, não posso avançar, porque senão será um ato de expropriação, então só posso ir até a penhora. Isso representa o efeito meramente devolutivo nos recursos, né? O efeito meramente devolutivo é uma característica dos recursos trabalhistas, ok? E ainda, condenação até 10 vezes o salário mínimo, só será admitido o recurso extraordinário, inclusive o extraordinário mediante o depósito recursal. Depósito recursal também é uma característica do direito do trabalho que visa facilitar, garantir ao trabalhador o quê? Caso o empregador, o reclamado, seja vencido, ele já tem determinados valores ali garantidos para ele, só que obviamente, o legislador da reforma, o que ele fez? Facilitou a vida do condenado. Reduziu em alguns aspectos a metade, em outros até isentou. É aquilo que a gente vai estar vendo aqui agora. Olha só. Tratando de condenação de valor indeterminado, vai corresponder ao valor que for arbitrado para efeito de custas pela junta, no caso, vara do trabalho, até o limite de 10 vezes o salário mínimo. Então, não tem um valor, o valor é indeterminado, o valor do depósito recursal será 10 salários mínimos, ok? O depósito recursal, antigamente, como é que era? Era feito na conta vinculada do trabalhador, na conta do FGTS. Agora é na conta vinculada ao juízo. Parece que o legislador ficou com medo do trabalhador conseguir, né, ter acesso e sacar aqueles valores. Tá? Então, hoje, como é que ficou? Depósito recursal na conta do juízo, vinculado ao juízo, e corrigido, adivinhem, pelos índices da poupança. Como é que era antes? Juros de 1% ao mês mais a TR. Quem que ficou prejudicado agora? Obviamente o trabalhador, né? Porque agora vinculou seus índices da poupança, que obviamente não irão recompor o patrimônio. Imaginar que o processo ficou 1, 2, 3, 5 anos parado, só pela poupança, meu amigo. Muito menos do que o 1% ao mês, mais os índices da TR. Prejudicado, trabalhador para variar. Valor da condenação exceder o limite de 10 vezes o salário mínimo será limitado até esse valor, ou seja, o próprio TST vai estipular valores, né? Que hoje em dia
está algo em torno de R$ 9.000 para o TRT, ou seja, para se fazer o recurso ordinário, e R$ 18.000 para o TST. Ok? No ato do agravo de instrumento, esse valor vai ser 50% do valor. O agravo de instrumento visa destrancar um recurso. E, digamos que eu quero, o juiz trancou o recurso porque entendeu que ele era intempestivo, fora do prazo. E aí o que eu vou fazer? O valor para eu interpor o recurso ordinário é de R$ 9.000. Então eu vou ter que depositar R$ 4.500 para eu estar interpondo o agravo de instrumento, ou seja, 50% do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar. O exemplo que eu citei é o recurso ordinário. Por isso que eu estou falando que recurso ordinário é algo em torno de 9.000, 50% disso para eu estar agravando, ou seja, R$ 4.500. Quando se tratar, né, do destrancamento de recurso de revista, ou seja, o recurso para o TST, nós teremos o quê? Não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido, ou seja, no parágrafo anterior. Não tem que fazer o depósito para o agravo de instrumento de 50%. O depósito recursal, olha só, grande novidade aqui que favorece o empregador. Será de apenas 50% para quem? Entidades sem fins lucrativos, empregador doméstico, microempreendedor, microempresas e empresas de pequeno porte. Grande chance de cair isso aqui. Facilitou a vida do empregador. Por exemplo, você tinha uma empregada doméstica e entrou com ação contra você. Você perdeu em primeiro grau. Você só vai precisar pagar metade do valor do depósito recursal. É de 9.000, então tem que pagar 4.500, tá? Quem? Doméstico, microempreendedor, microempresa e empresa de pequeno porte. E agora, isenção, ou seja, eu não preciso pagar o depósito recursal por beneficiário da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Então, o cara é empregador doméstico e perdeu uma ação, por exemplo, tá? Ele ganha R$ 2.000, ele está isento do depósito recursal para estar interpondo um recurso ordinário, ok? Então, memorize isso aí, chance enorme, gigantesca de estar caindo na sua prova. Esse depósito recursal pode ser substituído por uma fiança bancária. Você vai fazer esse contrato com uma instituição financeira para não ter assim, um prejuízo tão grande de ter que bancar, né, R$ 9.000 de uma tacada só, ou seguro garantia judicial. Tá? Então, meus amigos, minhas amigas concurseiras, esses são os aspectos mais importantes que nós tivemos na reforma trabalhista, com as devidas o quê? Considerações, que nós temos mais de 10 ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive movida pelo Procurador-Geral da República, vários pontos polêmicos, mas aquilo que a gente falou certamente vai te dar um alicerce, vai te dar uma bagagem para estar enfrentando qualquer concurso aí em Tribunal Regional do Trabalho, tá? Então essas são as dicas, as considerações mais importantes. Um forte abraço, siga com a gente aí na Degrau Cultural, tudo de bom, boa sorte.